Eis que estamos aqui reunidos em mais um episódio do Até Posso Podcast e hoje a gente vai falar sobre cultura, arte, produção, qual a medida do sucesso. Para discutir tudo isso e muito mais, aqui comigo o produtor cultural Pedro Rajão. Pedro, muito obrigado pela sua presença, prazerzaço estar aqui com você. É uma honra poder receber você aqui no nosso episódio para poder falar sobre questões de produção, questões de cultura, questões de arte, tudo aquilo que envolve a nossa sociedade e, inclusive, cultura de rua. Você que é produtor do projeto Negro Muro, que é um projeto que resgata a memória, a cultura, a presença, as tradições negras nos muros aqui do Rio de Janeiro. Como é que é produzir um projeto dessa magnitude? Como isso é financiado? Como isso acontece aqui no Rio de Janeiro? Bom, obrigado pelo convite, cara. Fico feliz de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Foram 3 perguntas aí, né? Eu acho que sempre foi muito orgânica a forma como a gente começou o projeto e levou nos primeiros anos, principalmente, porque é um projeto de cartografia da memória negra, né? Assim que a gente se intitula. E para virar uma cartografia, você tem que estar espalhado pelo mapa da cidade. Então, até a gente criar uma identidade com o projeto e estar presente em diferentes partes da cidade, demorou um tempo, né? Porque foi um projeto que nasceu muito, muito espontaneamente, assim, na verdade, nem nasceu como projeto, assim, nasceu como uma vontade de pintar algumas figuras, né, que por décadas, talvez séculos, às vezes, passaram e passam por um processo de desaparecimento mesmo, assim, proposital, né, como projeto mesmo, né? O racismo no Brasil é um projeto muito bem executado, né? E o apagamento histórico dessas figuras é uma dessas tentáculos desse processo maior. Enfim, o primeiro muro que a gente pintou foi de um músico nigeriano, que é o Fela Kuti, que é uma figura que eu já me debruço há alguns anos como, né, pesquisando e como DJ, né? E depois eu comecei a fazer um documentário sobre ele. E eu queria ver o rosto dele na cidade do Rio. Eu queria que as pessoas conhecessem mais a música dele e o que ele estava falando ali, o que ele estava como um cronista da sua época, falando sobre a realidade nigeriana, sobre a realidade africana. E o Brasil, como o maior país negro fora da África, carrega diversos desses paralelos que ele está cantando nas suas músicas desde os anos 60. Enfim, eu acho que ele devia ser tão famoso quanto o Bob Marley aqui, de verdade. E por isso eu queria colocar a cara dele bem grande em algum lugar, para as pessoas, no mínimo, se perguntarem: que porra é essa? Quem é esse cara? E aí eu fui apresentado ao Fernando Sawaia Cazé, para quem conhece ele na rua, por um amigo nosso em comum, porque eu pedi uma indicação de um artista para pintar o Fela. Eu não tinha trânsito entre grafiteiros, entre pichadores. Eu conheci alguns na minha juventude, mas depois não... tinha interesse pela arte do grafite, do muralismo, da arte urbana, mas como um transeunte da cidade, não como alguém que pretendia trabalhar com isso, sabe? E aí, esse nosso amigo em comum, que é o João Braga, que é uma figura incrível, editor de vídeo fantástico, apresentou a gente. Ele trabalhava com o Cazé numa agência na época, e eu cheguei na casa dele sem nunca ter visto ele antes pessoalmente, só conhecia os grafites dele na Lapa. Ele era onipresente ali nos anos 2000, 2010, e apareci lá com um DVD e um CD. Olha, que a gente ainda usava esses objetos, né, antiquados. Figuras arcaicas. Assim como os maias faziam, né? E aí cheguei na casa dele com um CD e um DVD, a gente passou horas ouvindo e eu explicando para ele quem era o cara, qual foi a trajetória política dele, como é que ele criou esse tipo de música, né, que é o Afrobeat, para quem não conhece. E a gente pintou o Fela Kuti na rua Nossa Senhora de Lourdes, ali entre Grajaú e Andaraí, em frente a um colégio estadual.
E aí, durante o processo de pintura, que durou uns 3 dias, a professora de artes do colégio passou lá de bicicleta, assim, perguntou o que a gente estava fazendo, quem é esse cara. E eu expliquei para ela, pô, Fela Kuti, esse cara. Você que eu mostrei as capas do Fela, que são visualmente muito ricas, assim, muito bonitas e didáticas e explícitas. Então, é uma identidade visual muito interessante. E ela acabou aplicando a estética dessas capas da roupa e da maquiagem das back vocals e dançarinas do Fela no trabalho de arte do 5º ano, sem que a gente tivesse qualquer intenção que isso virasse uma... Entende? Então, antes do trabalho ficar pronto, a gente já tinha criado uma interação com o espaço público de educação que, de alguma forma inconsciente ou não, foi nortear o nosso trabalho. Assim. A gente hoje já pintou 19 escolas. Eu estou constantemente em sala de aula, em colégios que a gente pintou ou não, falando sobre o processo de pesquisa do Negro Muro. E essa presença nas escolas, ela gerou algum desdobramento? Gerou alguns. Eu acho que o mais recente foi agora em novembro, que a gente lançou nosso primeiro livro infantil, né? Um livro de colorir do Negro Muro, dos personagens, alguns dos personagens que a gente pintou em parceria com a FLUP, que é uma feira literária, enfim, muito importante aqui da cidade do Rio. É a segunda parceria que a gente faz com eles. A primeira foi em 2022, a gente foi capa do livro da FLUP. Foi a arte do muro do Lima Barreto, que eles imprimiram na capa do livro, e que foi uma arte que foi apagada pelos próprios moradores do lugar. É uma história... A gente pode entrar nesse parênteses aí. Mas foi um muro nosso apagado, foi uma história super dolorosa pra gente, assim, um projeto que foi mais de um ano de pesquisa, de captação de recursos para fazer, teve apoio do Norte Shopping, foi aprovado em assembleia pelos moradores do prédio, e aí 8 meses depois eles fizeram uma outra assembleia e decidiram apagar, argumentando que não sabiam do teor militante do nosso trabalho. Teor militante do Lima Barreto? Não, o Lima, ele tinha um teor militante fortíssimo. E a gente também tem, mas assim, a quem agride um muro em homenagem ao Lima Barreto? Entende? Assim, a quem incomoda? Não tem nenhuma menção política no sentido partidário, ideológico. Assim, é político colocar um escritor preto no muro, né? Num lugar de monumento, não num lugar de diminuí-lo. Assim. Então, a quem incomoda uma pintura de Lima Barreto, entende? Acho que fala mais sobre quem apagou do que sobre um trabalho militante. Acho que isso não faz nada de sentido. Mas... Enfim, é isso. Foi a nossa segunda parceria com a FLUP. É a segunda publicação da feira que a gente está presente. E são diversos livros didáticos no Brasil inteiro, assim, que procuram a gente para pedir autorização para que a foto de algum muro nosso seja parte de um livro didático dessas escolas. Já teve da rede municipal, estadual e vários particulares Brasil afora. Então, acho que os desdobramentos, por enquanto, foram nesse sentido. E desse primeiro muro que vocês pintaram, que nasceu de uma vontade sua, até isso virar um projeto consolidado, pensado, foi aí que nasceu a figura do Pedro, produtor cultural? Eu trabalho com produção cultural desde 2007, pelo menos. Não talvez como o meu ofício principal, mas tenho essa experiência há muito tempo. Estou até fazendo as contas agora, foi quase 20 anos já, né? Eu acho que o que me consolida como produtor cultural é o Leão Etíope do Meyer, né? Que é um projeto que eu faço no bairro do Meyer, em 2 praças, principalmente. O trabalho de ocupação cultural de uma praça. Né? São eventos gratuitos que têm como foco... Eu acho que as pessoas reconhecem mais como um espaço de música, de show, mas que a gente promoveu diversas aulas públicas, né? Com figuras bem interessantes da intelectualidade negra, e não negra também. A gente fez mais de 40 sessões de cinema, céu aberto, com telão inflável no meio da rua.
Enfim, é um projeto multicultural de ocupação de um espaço E público. toda essa sua trajetória como produtor cultural, ela sempre teve esse viés da valorização e da difusão da cultura e da memória preta, ou isso foi uma coisa que foi surgindo ao longo da sua carreira? Desde sempre. Começa quando eu começo a produzir festinha na faculdade, as festas do centro acadêmico. Era uma faculdade de letras que você Fiz fazia, letras. né? Eu estudei na FRJ e na PUC. E nas duas eu fiz eventos ligados à música africana. Tem alguma história muito marcante ao longo desses projetos que até hoje você fala, cara, essa história aqui realmente mexeu comigo de uma forma, me transformou de uma forma que eu não esperava? Assim, eu acho que esse é o maior tesouro que eu posso ter com relação ao meu trabalho, é das histórias emocionantes que a gente vive, né? Mas assim, você está falando do Leão ou de... Dos dois projetos ou de algum específico, tem alguma que você queira muito destacar que, nossa, essa me transformou de uma forma que eu não esperava? Cara, Que surpresa positiva boa. Nossa, mas felizmente tenho muitos, assim. Muitos. É até difícil de elencar, porque vai parecer que uma é mais importante que a outra, mas... Assim, eu, fazendo o meu filme, eu consegui entrevistar o Gilberto Gil, eu entrevistei todos os filhos do Fela, bom, todos os filhos reconhecidos e vivos do Fela na Nigéria, eu visitei o mausoléu dele, né? Eu fui a cidades incríveis na Nigéria, eu fui muitos, enfim, eu circulei muito aí, cara, e eu, assim, o início do meu filme, né, falando especificamente no audiovisual, que eu estou fazendo um documentário sobre Fela Kuti. O título é Anikulapo, que era o nome do meio dele, né? Fela Anikulapo Kuti. Anikulapo quer dizer aquele que carrega a morte no bolso em Yorubá. E foi um sobrenome que ele se rebatizou. Ele tinha um sobrenome em inglês, que era Ransom, que era tipo um Gomes, sei lá. E ele falou, cara, não, isso aqui é o nome que o senhor de escravo deu pro meu antepassado, e eu não sou antepassado de escravo, eu sou antepassado de guerreiros. E aí ele foi pesquisar lá quais eram a família, de onde veio, lá em Abeokuta, que é a cidade mais ao norte da Nigéria. Enfim, e descobriu essa relação com os Anikulapo, se rebatizou e rebatizou a família inteira. Enfim, o Fela, que é essa figura que eu tô falando... e quando eu comecei a fazer o filme dele, eu aproveitei uma agenda muito intensa de shows de músicos africanos no Rio, em São Paulo. Então veio o Femi Kuti, que é o filho mais velho dele, o Sheun Kuti, que é o filho mais novo, o Mulato Astatke, que é um pai do jazz da Etiópia, um cara etíope, né? Então, assim, eu já tinha uma curiosidade ali maior. A Orquestra Polirritmo de Cotonou, que é uma banda do Benin, a Orquestra Baobá, que é do Senegal. Enfim, eu fiz mais de 60 entrevistas para esse filme e outros trabalhos. Entrevistei o Kamasi Washington, que é um saxofonista de jazz americano incrível, ali de Itamaracá. Muita gente. Então, acho que as entrevistas que eu fiz, e para o Negro Muro eu entrevistei Conceição, entrevistei Léa Garcia, Alcione, Maria Bethânia, Haroldo Costa, enfim, cada momento com uma figura como essa, que você cresce ouvindo, cresce vendo, e aí você se senta na mesma mesa que ela né, e pode... Eu adoro o ofício de entrevistador, cara. Eu adoro estar do teu lado. Por favor. Olha aí, como é que foi a tua infância, cara? Como é que... Foi boa. A parte que eu lembro foi boa. Acho que a parte ruim eu esqueci. Isso não é nem entrevista, é psicólogo, né? Aqui, tipo, foi mal. Mas, enfim... acho que o ofício de entrevistador, de pesquisador do audiovisual... foi uma coisa que me trouxe muitos momentos enriquecedores, assim, e uma maturidade para estar abordando alguns temas sobre raça e cultura, história africana, história afro-brasileira. É bom também para desmistificar um pouco, sabe, desse lugar dos ídolos. Quando você conhece a pessoa de perto,
Eu acho que pro bem e pro mal, sabe? Pro bem no sentido de, pô, o cara é um ser humano, sabe? É um cara com as suas limitações também, sabe? Com um humor meio bobo. Tipo, eu achava que o maluco ia ser uma... E, portanto, humano, portanto, contraditório, isso aí torna ainda mais interessante, né? Quanto pro mal também, de tu ficar, putz, nossa, que Decepcionar completamente. idiota, cara. Quebrou a Nossa, que imagem, né? babaca. Eu preferia só estar escutando mesmo. Não preferia nem ter, sabe? Isso é ótimo, né? Pra gente entender que a gente pode acessar o lugar que a gente quiser, que a gente pode estar no lugar que a gente quiser e ser reconhecido, né? Sem ter que ser arrogante com ninguém, pisar em ninguém, enfim. E no Negro Muro, nossa, também foram muitas situações, não só por essas figuras que a gente está falando, né? Enfim, que são famosas, que são grandes, mas das pequenas experiências do dia a dia de estar na rua, né? Que, como eu falei, assim, tem a parte poética e tem a parte ruim de tu estar na rua, de tu ter que estar muito bem protegido, mas as crianças que passam pelo muro porra, e querem tirar foto, e querem perguntar, e querem pintar junto, e que acabam aprendendo sobre aquele personagem muito mais rápido do que adulto, né? E acabam... Qual que é, para mim, o grande lance, né? Assim, que você perguntou, situações que mais te emocionaram. Eu acho que mexer com o imaginário das pessoas, mexer com a forma como elas transitam na sua própria cidade, no seu próprio bairro, na sua própria rua, e uma imagem passar a vincular aquele território àquela memória daquela pessoa, né? Então, assim, a Elza Soares, ela é cria da Água Santa. E a gente pintou ela na Água Santa, na Rua da Pátria, muito perto do presídio que tem ali do lado, o Ari Franco. Que a maioria das pessoas se refere à Água Santa, é presídio. Não, cara, Água Santa é terra de Elza Soares, entendeu? Então a gente passa a mexer com o imaginário do bairro, daquela comunidade. E não é porque eu tô falando, porque eu quero promover o projeto, porque a gente escuta essas coisas, né? As pessoas trazem pra gente, vêm agradecer, porra. Não é só uma questão estética, assim, ficou bonito, embelezou aqui. A gente mexe com o imaginário da população sobre o lugar onde eles mesmos vivem, né? E passam todo dia. E ter figuras negras nesse lugar como uma referência territorial de orgulho, né? Porque, pô, tu passa por Dom Pedro I na Tiradentes em cima de um cavalo e esse cavalo tá em cima de um monte de índio, de indígena, né? Sei lá, se você tiver reconhecimento com essa imagem, eu acho que você tem que procurar aí, né? Agora, quando, né, você passa ali na Lapa e vê o Pixinguinha gigante tocando saxofone ali, como um guardião daquele espaço ali, é uma outra relação, né? Que você passa a ter. Então, me emocionaram muito os momentos com pessoas célebres, né? Entrevistei Conceição Evaristo na casa dela, né? A Zezé Mota foi no Mucabe inaugurar o muro que a gente pintou em homenagem a ela, o Antônio Pitanga, Paulinho da Viola, a própria Elza foi no muro da Água Santa, a Alcione foi na Mangueira, enfim, são 76 muros. Eu não quero ser injusto de esquecer ninguém, mas para além desses momentos com figuras que a gente idolatra, as pequenas situações do dia a dia do muro, com as pessoas que frequentam o lugar, que vão lá, pô, levar um suquinho, ou que para tirar uma foto, pergunta o que que é, e as amizades que se criam a partir dessas relações também. Ganhei muitos amigos com o Negro Muro nos lugares onde a gente chegou, os nossos anfitriões, sabe? E passei a conhecer a minha cidade muito melhor. Acho que todo carioca tem uma relação de amor e ódio com a própria cidade. Mas tá lidando com a memória, né? Com essa ideia de subúrbio que a gente quer valorizar, não como um sublugar, né? Como uma suburbe, né? Mas como parte fundamental da cidade. A Zona Sul corresponde a 12% da cidade do Rio. Então, enfim, eu acho que o que mais me emocionou foi
foi o dia a dia, foi a rotina ali operária do fazer mesmo, sabe? Do processo. O processo é muito gostoso. E entrando um pouquinho no processo, na coisa da pesquisa, tanto do documentário quanto do Negro Muro, como se dá a escolha das personalidades e dos locais onde essas pessoas vão ser homenageadas? Primeiro você pensa na pessoa e aí faz toda a pesquisa dela e vê se ela tem uma relação com o lugar, ou você vê o lugar e procura uma referência daquela pessoa? Como é feito esse processo? Da onde nasce a pesquisa? Como começa? Como é Sim. que funciona isso? Fico super curioso para saber. Então, hoje a gente vai fazer 8 anos de projeto, já tem 76 muros, né? Mas no início tinha umas figuras assim chave que a gente fala, cara, tem que, né, não tem como não pintar elas, assim, não tem como não pintar João Cândido, né? Tem figuras. Mas existe uma reunião, vocês juntam todo mundo numa salinha para discutir, ou alguém tem uma ideia e Não, pensa como é que é essa curadoria? É 100% esse por você? é o meu papel, é o meu papel, assim. O projeto Negro Muro sou eu como pesquisador e produtor e o Fernando como artista. A gente, felizmente, está crescendo a nossa equipe, então a gente tem uma equipe audiovisual, que é a Tainá Santos, a Tainá Uraz, e os artistas assistentes que estão com o Casé sempre, que é o César e o João, César Mendes, João Bela. Também junto comigo na produção, em vários dos muros, tá? O Juan Gonçalves, o Leandro Pereira, Felipe Leles, Rafael Fernandes, enfim. O núcleo duro sou eu, Casé e Fernando, mas tem uma gama de pessoas, e 90% delas negras, trabalhando para mover. O processo da curadoria dos personagens, eu, na maioria das vezes, trago para o Casé, falo, cara, por exemplo, essa semana agora, a gente está se preparando para pintar o Museu do Folclore, que é um museu que fica no Catete, do lado do Museu da República. Do lado mesmo, são museus colados, assim. Só que o Museu do Folclore acho que quase ninguém que passa ali olha para aquela fachada e imagina que é um museu. Isso é até um processo que eles estão trabalhando melhor agora. Como que o museu se apresenta para a rua. Enfim, a gente está se preparando para pintar o Edson Carneiro, que foi um intelectual baiano fundamental, cara que era, enfim, ligado ali ao Jorge Amado, na Bahia ali dos anos 30, e foi o primeiro jornalista a escrever positivamente sobre os terreiros de candomblé da Bahia, e não na página policial. Ele foi o primeiro cara a falar sobre a cosmologia dos orixás, sobre a variedade de terreiros de candomblé e de várias outras vertentes afro-brasileiras na Bahia de forma positiva, de forma homenageando e dando conta da complexidade da riqueza disso nos anos 30, 40. Depois ele começa a se especializar como um grande folclorista. Ele foi o cara que criou a Associação Nacional do Folclore, depois o Museu do Folclore, ele que escreveu a Carta ao Samba, que foi uma tentativa de formalizar, né, de institucionalizar as escolas de samba junto ao governo, no momento em que as escolas ainda eram criminalizadas. Enfim, fiz esse paralelo todo para falar que a gente vai pintar um museu, né, uma instituição de mais de 50 anos, super tradicional, e que foi o museu que nos convidou para pintar. Então, assim, quando um espaço nos oferece né, temos esse espaço, o que vocês querem pintar aqui? A pesquisa vai a partir do espaço, a partir do território. Nesse caso foi um pouco mais fácil, porque o museu se chama Edson Carneiro. Então, eles até abriram para se eu quisesse pintar outra coisa, mas eu acho que ele é muito pouco lembrado, o Edson Carneiro, e a relevância dele para a própria documentação dos terreiros de candomblé da Bahia, posteriormente do Rio, as festas populares, a cultura popular em si. Ele teve uma contribuição fundamental, assim, a nível nacional. Primeiro Congresso do Negro, foi muita coisa. A gente fala de Edson Carneiro. E, ao mesmo tempo, ontem eu fui no campo do Bom Sucesso, Futebol Clube, no estádio Leônidas da Silva. Me encontrei com a direção do clube para a gente fazer uma homenagem ao Leônidas lá dentro, por iniciativa minha. Porque eu quero muito pintar o Leônidas. A gente já pintou ele na Gávea,
mas é um muro menor. E eu queria botar ele lá no Bom Sucesso, onde leva o nome dele, né? E eu acho que tem a ver também com pensar o subúrbio, né? Pensar os pequenos clubes grandes clubes do Rio, enfim. Como que a Memória Negra está super atrelada a isso, né? O Leônidas da Silva foi o diamante negro antes do chocolate, né? O chocolate que procurou depois ele para já pagar uma indenização por ter usado o nome dele antes, né? Enfim. Então, ao mesmo tempo que eu estou numa instituição como o Museu do Folclore, né, com uma verba federal, com um processo burocrático, porque tem que falar com o IPHAN, tem que falar com o órgão de proteção, a gente está no estádio Leônidas, em Bom Sucesso, vendo como é que vai financiar esse muro, entendeu? Então, os personagens, a maioria deles é de iniciativa nossa, né, minha como pesquisador, mas do Projeto Negro Muro. E a partir da história do personagem, eu vou fazer um mapeamento do lugar, um muro que faça sentido com a história dele, se fica no território dele, se tem visibilidade, se vai ser bem-vindo pelas pessoas que moram ali, pintar aquela figura, né? Agora, quando a iniciativa vem do espaço, é uma outra relação de pesquisa. Acho que alguns casos que foram assim. O primeiro deles foi um rapper que é o Lil Nas X, que agora está se chamando de Romero, né? Enfim, a Sony Music procurou a gente para fazer um muro promovendo o disco novo dele, ganhou vários Grammys, o cara tirou onda, assim. E a gente pintou 2 dias antes do lançamento do disco, com a identidade visual da capa do disco, na Presidente Vargas. Foi o primeiro trabalho encomendado que a gente fez, primeiro trabalho internacional que a gente fez. Depois, para Universal Music, a gente pintou o Léo Santana na Lapa. Então, assim, foram muros que não tiveram essa conexão territorial, né? Que é o cerne do projeto, mas a gente também tem que pagar contas, né? E acho maneiro também. Seria um demérito a gente dizer que eles seriam mais peças publicitárias ou não? Talvez Porque sim. tem todo um trabalho artístico envolvido, isso é inegável, mas só é não uma tem... forma de sustentar o trabalho também, né? Não, então, eu acho ótimo. Eu adoro aquele Léo Santana na Lapa e foi um dos vídeos mais vistos no nosso Instagram depois que ele compartilhou. Eu adoro... Porque tem que ter figuras... É isso que eu tô falando da cultura pop, né? É incrível a gente pintar um personagem como Luiz Gama, que, assim, pouquíssima gente sabe a respeito, e imagens, e trazer a trajetória dele na Rua da Constituição, e pá. Mas, pintar o Léo Santana, entendeu? Da zona de perigo, o cara hit do carnaval da Bahia, isso é maravilhoso. Eu adorei ter feito. Ele só não tem esse conceito de vínculo territorial que é a base do projeto, mas tudo bem também. E já teve algum personagem que veio e quando você chegou no território para tentar fazer, você não conseguiu? Você deu já o exemplo de um apagamento que a gente teve, mas um que nem conseguiu ser executado por algum motivo? Vários. E vou te falar, que bom que não deu, assim, porque acabou que foram caminhos que levaram para situações ainda mais interessantes, assim. Por exemplo, a Ruth de Souza, que é uma atriz, né, que infelizmente já faleceu, mas que desde os anos 40 ela foi pioneiríssima no Teatro Experimental do Negro, junto com a Abdias. Foi a primeira atriz negra a atuar no Teatro Municipal. Ela foi a primeira pioneira, ela foi a primeira atriz principal numa novela da Globo, uma atriz negra, com um trabalho de destaque numa novela da Globo nos anos 60. Foi a primeira atriz brasileira, não negra, mas brasileira, a ser nomeada para um Prêmio Internacional de Cinema de Veneza. Ela é pioneira em tudo que ela fez, cara. No teatro, na música, na televisão e no cinema. E eu queria pintá-la no Engenho de Dentro, porque ela é dali, Engenho de Dentro, Água Santa. E eu fui atrás do trem, né, da Supervia, para pintar um muro, uma das partes do muro do trem ali, do Engenho de Dentro. E na época eles não deixaram.
E nem era um muro bom, sabe? Era um muro com visibilidade, mas muito chapiscado. E eles não deixaram alegando o quê? Porque a gente vê tanta pichação, tanta propaganda, Ai, tanto cara, número de retira esse entulho nos muros da Supervia, e aí eles não deixaram acho pintar a que, Dona acho Ruth. que não teve uma justificativa, assim. Acho que teve só uma negativa e era isso. Só que a gente tava para pintar a Ruth para incluir ela na nossa série documental, né? A gente tem uma série que foi coproduzida pela GNT e pela Cardume Filmes e pela Vira-Lata Produções, importante dar os créditos, é, e que foi filmada no final de 22 e exibida na GNT em 23, tá na Globoplay. Quem quiser assistir, foi feito com muito amor, muito carinho, muita seriedade. Então, a Ruth era para ser pintada para um episódio da série. Então, assim, não era só uns doidão que querem fazer um muro aqui. Não, pô, vai ter uma equipe aqui, isso vai ser exibido no Brasil inteiro, vai ser parte de um episódio, 25 minutos, uma coisa. Mas tomamos um toco de muro. Aí eu, caraca, cara. E eu já tinha, assim, ousado sonhar em pintar o muro do Teatro Municipal. Que é um dos prédios mais antigos do Rio, né, cara? É de 1909, né, assim. E quando teve aquela tragédia de caírem 3 prédios na Cinelândia, em 2011, se eu não me engano, foi justamente ali. Foram 3 prédios que ruíram, e aí se revelou aquele mural, que é o prédio administrativo do Teatro Municipal, na 13 de maio, entre a Cinelândia e a Carioca. É um murão pronto, sim, cara. É um murão enorme, assim, que quem passa ali não tem como não ver. Eu sempre quis pintar ali. Eu queria pintar a Ruth e a Mercedes Batista. A Mercedes Batista foi a primeira bailarina negra do Municipal, entre outras várias coisas. Mas eu queria pintar as duas lá por serem ambas pioneiras negras naquele espaço que, historicamente, é muito, muito elitista, muito racista, né? Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente recebeu esse não de pintar na linha do trem, eu falei, cara, agora eu vou para cima do Municipal. E essas coisas da vida, né? Assim, não acredito em coincidência, mas a presidente do Municipal, que é a Clara Paulino, que é uma mulher incrível, ela era a presidente do Museu da Imagem e do Som quando a gente pintou o Pixinguinha lá. Então, ela estando no Municipal, eu fui falar com ela. Falei, pô, Clara, a gente está com esse projetão aqui, GNT e tal. A gente queria pintar a Ruth. E ela falou, cara, não vai ser fácil, né? Um prédio de 120 e tantos anos, o IFAM tá assim em cima dele, mas vamos tentar. E aí foram milhões de reuniões, milhões de e-mails, milhões de esperas. E saiu autorização para a gente pintar o Teatro Municipal. Então, a partir de um não, de uma frustração, a gente pintou um prédio histórico do Brasil, né? O Teatro Municipal do Rio. E tiveram outras histórias, assim, a própria Conceição Evaristo, que eu acho que é o maior muro que a gente já pintou. Não sei se você já viu. Qual é a medida dele? Eu nem sei de cabeça, cara. Mas tudo bem também. É porque, assim, ele já é alto, né? Mas ele começa, tipo assim, não é desde a base que a gente pinta. A gente pinta ele já, né? A parte de baixo dele, eu acho que é 5º ou 6º andar já, e vai, mas... E é um quadradão ali. Aquela parte que a gente vê dele, né? Pô, é um muro enorme, assim. E quando eu entrevistei a Conceição em 22 para a série, aliás, foi a primeira entrevista que ela deu depois da pandemia, a gente estava de máscara ainda. A gente terminou a entrevista, eu falei, dona Conceição, assim, se a senhora autorizar, eu adorar pintar, né, um retrato seu aqui na sua casa, porque a parte de fora dela tem uma parede boa para pintar, mas que é num declive, assim, ia ser uma logística muito complicada, ia ser um custo muito grande só para montar ali o que a gente precisa para começar a pintar. Então ia ser caro, enfim. E a gente não conseguiu o contato direito com a proprietária da casa, ia ter que ter uma ajuda da subprefeitura do centro, e estava demorando.
E aí eu falei, cara, será que é legal pintar a Conceição na casa dela, no lugar onde ela mora? Assim, pro conceito do projeto é incrível. Mas para ela ali, né, que mora ali, ter a cara dela na própria casa, será que... Né, a gente ficou se perguntando, e aí passou aquela oportunidade ali, e no início do ano, a gente recebeu um convite para pintar aquele mural. Eu falei, cara, não tem outra personagem para entrar ali. Claro que tem várias históricas, né? A gente está falando do coração da pequena África. Mas a Conceição mora no Morro da Conceição, que é ali do lado. Ela tem a livraria naquela rua, que é a Casa Escrevivências, então ela tá sempre ali. E ela tá vivíssima, cara, super atuante, super reconhecida, né? Tem que fazer essa homenagem em vida, né? Então a gente teve esse privilégio, a convite do Rua Walls, de ser convidado, né, para pintar ali. E também a partir de um não, a gente acabou desencadeando num... E que virou um outro ponto turístico dentro de um ponto turístico do Rio de Janeiro. Né? Cara, antes tinha uma arte que acho que não dialogava tanto com o entorno, que era de um videogame japonês, era uma coisa assim. Conheço alguns dos artistas, inclusive, que trabalharam nele, né, acho. Não é nenhuma crítica ao trabalho, não acho que toda arte tenha que ter um vínculo territorial. Mas é um lugar bem sensível da história do Rio, né? Assim, é o lugar da primeira ocupação africana na cidade. E ter uma autora negra, né, que mora ali, estampada ali, pô, sabe? Eu acho que não tinha nem outra possibilidade. Há uns dias atrás, só para concluir, há uns dias atrás uma amiga jornalista me mandou um áudio falando que estava conversando com os caras ali, a molecada ali da área, que fica lá e tal, não sei o quê, fumando maconha, pá, não sei o quê, que ele contou, ela conversou com os moleques, eles falaram, cara, pô, Dona Conceição, né, o nome dela? Cara, pô, essa tia tava sempre aqui, aí vinha falar com a gente, que ela tava escrevendo um livro, que era pra gente ler um livro dela, a gente nem dava atenção. Que ela ficava falando pra gente, para de fumar maconha, vai estudar, vem conhecer minha livraria, vem ler aqui, ó, tô terminando esse. E aí um dia a gente passa aqui, tá ela lá, aí que a gente foi descobrir quem era ela, cara. Conceição Evaristo, né? Pô, não sei o quê. Então, cara, olha o poder que tem, né? Você colocar... A gente falou antes sobre representatividade, né? O poder que tem uma imagem desse tamanho de uma mulher preta que não está vestida de empregada, que não está vestida de serviçal, que está como uma intelectual, em cima de uma fila de livros com Iemanjá, Oxum, duas Nossas Senhoras, filhas dela, enfim. Tenho o maior orgulho de ter feito essa homenagem junto com um timaço, né? Eu fiz a pesquisa e a produção. Para ser justo, quem pintou foram os artistas. Foi o Fernando Sawaia, o César Mendes, o João Bela e o Leandro Ice, que pintaram esse muro. Enfim, foram nãos que viraram sims gigantes. Um dos melhores nãos que você recebeu. Tem mais um. Posso contar rapidamente? Por favor. Que é um xodó meu, cara, que é o Muro do Machado de Assis, que a gente pintou na Academia Brasileira de Letras. Um muro de 21 metros de altura. Que eu nunca tinha entrado na BL até 3 anos atrás. E eu fui lá no dia que eles estavam inaugurando um Machado de Assis de IA, um banner, tipo um totem, assim, um telão, que você consegue falar com o Machado. Você faz perguntas e ele te responde. É bem maneiro. Fui lá nesse dia conversar com a Esther Lima, que é uma das coordenadoras da academia, para pedir um patrocínio para a BL para pintar o Machado no Cosme Velho. Não era nem estava cogitando pintar lá. O Machado morou por muito tempo, a velhice toda dele, breve velhice dele, foi no Cosme Velho. Até deram esse apelido de bruxo do Cosme Velho para ele. Então eu queria pintá-lo lá. E aí, antes da Esther chegar para eu conversar com ela, eu olhei, cara, tinha um murão, assim, que não é da ABL, é do prédio vizinho, prédio da Light, mas que o pátio, né, se estende para dentro da BL. Um muro cinza, horroroso, gigante.
Aí eu falei, Esther, desculpa, a gente tem que mudar o foco da reunião, né? Eu não quero mais pintar ele no Cosme Velho. Eu quero pintar ele aqui no centro. E aí, 13 meses depois de muita pesquisa, de um processo maravilhoso de pesquisa, inclusive, que eles me deram um amplo acesso ao acervo da ABL, peguei, manuseei o último livro do Machado que ele escreveu, o Memorial de Aires, peguei nas fotos originais dele, de luva, né? Mas tive esse deleite de poder adentrar ali nesses acervos, conversei com professores incríveis como o João César Castro Rocha, que é um grande conhecedor de Machado de Assis. Ele deu uma aula sobre Machado de Assis lá no Leão, inclusive. Foi incrível. Ele e o filho dele. Falei com o Luiz Antônio Simas, que é um historiador, um professor, enfim, popstar maravilhoso. Falei com o Ney Lopes, falei com a própria Conceição, falei com a Tereza Cristina. A Tereza Cristina fez letras na UERJ. Então, ela adora literatura. E aí eu perguntei para ela umas coisas. O que você acha? Tem uma cena de xadrez no Muro do Machado, que é o próprio Machado de Assis negro dando um checkmate no Machado branco, né? Na tentativa racista de embranquecê-lo. E a rainha branca tá caída, assim. Então o Machado branco tá com uma cara de decepcionado, assim. E o Machado de Assis tá só... É uma foto clássica dele que a gente usou. Ele tá só olhando assim, né? Acabei de te ganhar, safado. Enfim, conversei com muita gente boa, muita gente que é importante, que são referências para mim, para chegar na configuração ali dos elementos que a gente montou, sabe? E foi um tempo para a gente conseguir a grana, que foi um muro grande. Enfim, primeiro eu tinha essa ideia de pintar ele no Cosme Velho, e não foi nem um não, né? Mas foi uma troca de script ali rapidinho, não, O cara. universo conspirando para ser onde tinha que Porra, ser, né? E tá lá, tá o Machado de Assis grandão lá. E aí junta a sua trajetória enquanto profissional das letras com Machado de Assis na ABL, acaba fechando o ciclo todo, né? Um xodó, Machadão. E por falar em ciclo, por falar no Pedro, produtor cultural, você tem aí todo o seu trabalho fazendo os eventos culturais em espaços abertos, você tem o seu trabalho enquanto produtor audiovisual. O que você destacaria como principal ponto do profissional de produção que precisa atuar nessas duas áreas ao mesmo tempo? O principal ponto é organização, planejamento, estabelecer meta. Parece papo de coach, mas não é. É porque eu não fiz isso tudo. E isso me prejudicou, me feriu, me fez amadurecer da pior forma nesse sentido, né? Amadurecer profissionalmente tomando porrada. Não queiram ficar tomando porrada, né? Eu acho que tem faculdade de produção cultural, né? A UF foi a primeira, se não me engano, no Brasil a oferecer a faculdade de produção cultural. Se não, a faculdade tem vários cursos em diversas instituições para você ter um mínimo de clareza sobre a quantidade de ofícios que um produtor fica responsável, né? O produtor, na verdade, é o cara que... Meu irmão, se alguém pisou num vidro na rua e cortou o pé, até o som que deu um caô, até, sei lá, tudo é responsabilidade sua, né? Então, você tem que se organizar muito. Estudar essa área, estudar o mercado, estudar o fazer da produção cultural, as tecnologias que estão aí para ajudar a gente com isso. E ser quase que obcecado, né? pelo processo, né? Por organizar pessoas, gerir, né, ideias e uma dificuldade financeira e uma captação de recurso e o prazo do edital que está acabando e a prestação de contas e a divulgação, já falou com a imprensa, enfim. O produtor cultural precisa de muita organização, de foco e de muita paixão pelo processo, eu acho. E no caso dos seus projetos, quem paga as contas dos projetos, do Leão e do Negro Mundo? Cara, é isso, né?
eu acho que dos 12 anos de Leão, a gente teve 4 financiados por editais. E quando eu falo 4, assim, tiveram anos que, sei lá, a verba do edital durou 3 meses. E depois a gente teve que ir se... E você meio que teve que se obrigar a aprender a fazer edital para conseguir esses financiamentos? Você teve um suporte? Edital, crowdfunding, a gente já fez alguns. Eu já fiz 4 crowdfundings de no mínimo 30 mil, que, sei lá, no audiovisual, na produção não é nada, mas dá um empurrãozinho. A gente já bateu na porta de, por exemplo, para pintar o Muro do Luiz Gama. A gente teve uma ajuda de um amigo, grande amigo, Thiago Melo, que é advogado, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB e que articulou junto com a gente, com 15 escritórios de advocacia, que cada um botou uma cota de patrocínio para a gente conseguir realizar o trabalho. Aqui no Morro do Salgueiro, a gente pintou um mural em homenagem aos 11 baluartes do Salgueiro, financiado por uma iniciativa de NFT, que eu não sei explicar até hoje, tá, gente? Assim, eu não sei explicar como funciona um NFT, mas é uma criptotecnologia que tem comunidades que financiam determinados projetos. E no caso do documentário, como é que está sendo? Então, o documentário ele tem 15 anos de processo justamente porque eu ainda não conseguia financiamento. Está sendo 100% independente? Até agora estou 100% do bolso e do bolso que eu nem tenho. Assim, mas, claro, como foi um projeto que eu comecei muito lá atrás, também sem um planejamento organizado e vai fechar o edital tal dia, então vou inscrever o projeto aqui para com essa grana eu conseguir fazer a viagem, essa grana pagar um roteirista maneiro e pagar os direitos autorais do Fela, das músicas. O Fela fechou contrato com o EMI, Universal, Warner, aí uma comprou a outra. Enfim, tem um monte de imbróglio jurídico louco, tudo é caro no mundo do cinema, né? Mas eu tô em algum, tipo Rio Market, que teve agora, que, né, que é um encontro de mercado de cinema promovido pelo Festival do Rio. Fui lá, falei com algumas produtoras, eu estou movimentando para tentar finalizar esse projeto, mas por enquanto a questão é essa, é a falta de financiamento mesmo para fechar. Então, um aprendizado que o Pedro, produtor, pode deixar para os futuros produtores aí que estão assistindo o nosso programa. Acho que é isso, já dei o papo aí, já dei a letra. Eu acho que acho que eu tive algum mérito no sentido de aproveitar a rede que como produtor, como DJ, conheci muita gente em muitos lugares, então conseguia aproveitar essa rede de uma forma positiva, né, de usufruir disso para chegar em pessoas, em artistas, em profissionais, né, que eu admiro e que eu fui conseguindo. Muita coragem, muita disposição, muita cara de pau, mas se eu tivesse me planejado um pouco melhor no início, eu não teria sofrido tanto e com processos tão longos. Claro que cada um tem a sua história, o que eu cheguei até aqui, isso me fortaleceu, me trouxe para um lugar profissional diferente, né? Mas eu acho que é isso, cara. Acho que a dica é essa, falar com pessoas que já trabalham com isso, para entender, a partir da experiência delas, os pontos ruins, o que não fazer, né? Ler os editais, estudar, mano. Tem que estudar produção, estudar o mínimo de legislação cultural, entendeu? Entender quais são os fóruns nacionais, os encontros, os debates políticos mesmo que vão definir as diretrizes de financiamento. Muita coisa. Mas acho que é isso, é leitura, né? Saber abordar as pessoas, se for entrar nisso com verdade, entrar com o peito aberto mesmo, de olhar no olho, de ter paixão por isso, né? Se não for uma coisa que você tem paixão, cara, nem faz. Vai fazer outra coisa.
Pedro, obrigado por compartilhar a sua paixão aqui com a gente, por essa aula, por você ser referência em trazer referências para a gente. Muito obrigado. Prazer, obrigado vocês. Até a próxima. Obrigado. Valeu.